Para começar, convido que façamos alguns ciclos de respiração consciente. Consciência do ar que entra, consciência do ar que sai, consciência desse contínuo de dentro e de fora, consciência dessa interação contínua entre o externo e o interno, da expansão, da contração, fluindo em uma espiral que se modula a cada novo ciclo a uma dimensão distinta. Ao inalar, no padrão da expansão, transcende-se. No padrão da exalação, centra-se. Perceba como as duas partes se integram como duas metades de um círculo. E perceba o que acontece antes do início da inalação. Perceba o que acontece ao final da inalação, quando o ar entra e ele se cessa, ou a inalação cessa. Experimenta essa transição entre o ápice do estado expandido até o início da exalação, o início da convergência, do esvaziar, no centrar. Do aglutinar. Perceba o que acontece entre o fim da exalação, quando você consegue esvaziar completamente o corpo, até que então inicie-se o deixar entrar do veículo ar, trazendo prana. Perceba-se nesse estado expandido de prana, sustentação máxima desse estado preenchido, e perceba o início da saída do veículo, que não necessariamente implica no perder da energia, mas implica no esvaziar. A inalação traz prana, você vai assim se enchendo de prana, e esse espaço interno ocupado de prana libera o que antes estava ali, permitindo que todo o conteúdo que não seja dessa natureza pura e vital ocupe o seu espaço interno, faça parte
deixe marcas, impregne o seu microcosmos. E assim perceba como cada vez mais, cada novo ciclo de inalação traz mais prana. Mais e mais você absorve e você faz essa troca entre prana e resíduo. E você vai sustentando cada vez mais prana e menos resíduo. Não só você vai limpando, fazendo essa limpeza residual, mas também você sustenta. Cada vez mais. O preenchimento de pureza. A partir dessa experiência, façamos uma analogia agora com um processo contínuo de expansão do universo. O reconhecimento científico desse impulso, desse reverberar, desse pulsar, dessa energia pulsante, reverberando em formas espiraladas, substancializando o que era apenas estado de potência. E cada novo aglutinar é depois expandido. E assim todos os centros também estão sujeitos à expansão. E a expansão culmina em novos centros. E assim, pela natureza implícita na substância desse padrão de expansão, na modulação da espiral, implicando expansão e contração, com transmigração de dimensão. Esse estudo astrológico, ele contempla um ciclo, que aqui partimos do básico, é uma sabedoria em si também, naturalmente, expresso em expansão, espiralada. Ou seja, no momento foca-se para receber um conhecimento, para assimilar um conhecimento, para esse conhecimento ser digerido, processado, substancializado, e assim abre-se uma outra janela, deixa entrar uma outra luz, uma nova percepção que expande a visão para depois ser novamente
significada, substancializada. Num processo com etapas que me parecem ser infinitas. E assim, a astrologia que vamos contemplar trata-se da decodificação dessa sua experiência de consciência dentro desse fractal de espaço, tempo. Entretanto, é um olhar quântico. E assim, como um desabrochar, um aflorar, como mais um braço da espiral galáctica, da experiência de constante expansão. E assim a consciência chega na matéria dessa vida, e por essa matéria interage com o espaço interno, o espaço externo, e o transpessoal, além deste espaço e desse tempo. A consciência entra pelo portal do sistema solar, a experiência cognitiva da consciência, e essa substancialização se expressa em padrões, modulações que podemos decodificar e assim sermos mais capazes de melhor operar, melhor experimentar ou melhor conduzir toda a experiência da substancialização. A qualidade da substancialização da consciência é o Sol. E assim, nesse pulsar galáctico, como experiência dessa espiral transdimensional, há essa substancialização, a experiência dessa substancialização que pode ser estudada, pode ser decodificada para que essa experiência seja de pureza e plenitude. E assim como uma experiência de realidade aumentada, uma realidade virtual, podemos considerar esse cenário no trabalho com a mente simbólica, trabalhando a imaginação ou trabalhando a qualidade mental pela imaginação. A realidade aumentada tem como primeiro código o Sol. Em cada signo, em cada espaço do céu, marca uma qualidade na consciência dessa substancialização. O Sol marca
o caminho para encontro com a verdadeira natureza, com o amor, com a pureza. E assim, quanto mais sensível, disponível, acessável ou acessado, integrado for a consciência do Sol, assim também será a experiência da consciência da pureza, da vitalidade, no amor. Nesse momento, sinta o Sol brilhando dentro de você. Sinta-se o Sol brilhando. Sinta a qualidade das cores, a qualidade do brilho, a qualidade da temperatura. Perceba como, ao mesmo tempo que centra em presença, é também irradiante. Perceba o seu centro e o seu irradiar de luz. Por todos os espaços, terrestre, astral, celestial, sinta a experiência do Sol, do seu Sol, de ser Sol, de experimentar Sol, de deixar-se para o Sol. E assim, essa substancialização vai experimentando mais camadas, mais elementos, como um sistema em projeção ao próximo dessa origem, como código base, também como parte desse código base dessa realidade virtual, essa experiência, desse processo codificado, encontramos a Lua. E a Lua, ela pode ser relacionada com o elemento água, como elemento meio ou efeito magnetizador. O elemento água como substância de um corpo psíquico, de uma camada psíquica disponível, acessável, simultânea à consciência. Não é a consciência, mas é legível e é sensível pela consciência. O código da Lua emana uma narrativa, uma história, crenças e percepções por esse corpo psíquico aquático, um padrão que com efeito magnetiza as experiências externas. A experiência externa é resultante da propagação do código lunar que magnetiza experiências e circunstâncias exteriores. Porque o que está fora é igual ao que está dentro. O que está dentro é apenas um reflexo daquilo que está fora.
Então a lua é essa verdade interna, é essa identificação interna que comanda a ação da substância, que dá forma para a substancialização externa. As experiências relacionadas à mãe, à primeira infância, à casa, o senso de segurança, nutrição nos primeiros anos de vida. São esses os dados processados pela programação da Lua e que rodam no sistema, imprimindo esses padrões, esses reverberais que naturalmente, pelo processo espiralado, expande e concentra, que vai e que volta. E assim um comando dado volta como cumprido, tarefa cumprida. Nesse momento, conecte-se com a lua. Sinta um banho lunar branco brilhante, tocando o seu ser, iluminando seu corpo emocional, as suas histórias, as suas narrativas, e sinta a história que você conta de si para si mesma. Quais histórias, quais lutas, quais jornadas, quais caminhos, quais dificuldades, quais conquistas, quais perdas, quais falhas, quais carinhos e quais faltas de carinho você carrega. Quanto de história, quanto de passado você carrega? A experiência do Sol e da Lua, os códigos solar e lunar são inseridos dentro do sistema da individualidade. A programação do Sol está relacionado com a visão, com a compreensão da vida. Um sentido de existência. Está relacionado com o exterior pela perspectiva do existir, da consciência da vida, da experiência, da lógica do existir. A Lua qualifica se essa experiência de vida é aprazível ou não. O Sol apenas vê, o Sol apenas reconhece. E a Lua sente a vida, o afeto à vida. E o ascendente é o veículo que se move com essa programação do reconhecer e do sentir.
O ascendente é o resultado da fecundação, da consciência e do amor na substância da Lua. E o ascendente, então, é o resultado da concepção. O ascendente é o terceiro que surge pela fecundação. É a conexão, é a integração da consciência na substância. É através do ascendente, como veículo, que abre-se e experimenta esse ciclo.